Fala, agricultores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre pragas, beleza? Então, vem comigo! As pragas, tá? A gente pode dividir em dois grandes grupos. Tem as plantas invasoras de um lado e depois no outro a gente tem os fungos, os insetos e outros indivíduos, tá? Então, falando assim sobre a agricultura tradicional, tá? Eles entendem que eles têm que tomar passos, fazer passos, né, mais curtos para a eliminação desses problemas, tá? Dessas pragas, ou seja, o controle destes indivíduos. E eles vão tomar o caminho mais rápido através dos químicos, né? Seja eles agrotóxicos ou então inseticidas, mata-mato e vários outros, né? Em vez deles entenderem o que esse indivíduo está mostrando para ele e buscar a melhoria para que eles não voltem no cultivo dele, assim tendo uma eliminação natural, eles vão logo nessa parte de químico, né? E querendo ou não, a natureza, os seres vivos em gerais, tá? Eles podem demorar meses ou anos, mas eles vão gerar uma resistência sobre aquele químico, o que vai ocasionar que as indústrias químicas eles precisem reformular aquele produto, né, aquele químico, para ficar mais forte. Então, quando ficar mais forte, vai gerar muito mais prejuízo, né? Seja para a natureza, para o indivíduo, para nós, para todos, né? Então, vai causar alguns outros problemas, tanto para o agricultor, tanto para a humanidade, tá? Os problemas para o agricultor é que ele vai ficar dependente, que vai gerar um vício, porque esses meios de controle são falhos, né? Então ele vai gastar muito dinheiro, ele vai gastar muito tempo e ele vai ficar refém dos químicos. Para a natureza, para a humanidade, é que os solos eles vão ficar muito contaminados, né? A microvida daquele lugar praticamente não vai existir, sem falar na água, né? Seja ela dos lençóis freáticos ou dos mares, vai ter uma consequência, porque a gente sabe que toda a água que vem do mundo, alguma hora vai para o mar, né? Então vai saber que consequência vai ter lá para frente, né? Com esses químicos, porque quando a terra se torna pobre, quando tem muito químico, quando acaba com a microvida, o que vai acontecer é que vai gerar uma compactação de solo, tá? Com o solo compactado, a água que cair de chuva, de irrigação, vai bater naquele solo e vai apenas passar pela sua superfície. Então, se tiver um químico, que vai ter, né? Vai apenas ser levado e só Deus sabe a hora que vai causar alguma consequência, tá? Então, a natureza vai sofrer muito e a gente vai acabar sofrendo muito por consequência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que evitar ao máximo ficar longe dessas coisas, porque você vai acabar com a natureza, acabar com o seu local de plantio e vai acabar com o seu tempo e com o seu dinheiro alguma hora, tá? E é um perigo para a humanidade, no caso. Porém, este não é o único tipo de controle que existe, né? O controle de indivíduos, no caso. A gente também tem o controle biológico, tá? E o controle biológico, ele pode ser dividido em três classes, no qual é a natural, o clássico e o artificial, beleza? No natural, a gente tem que o controle nada mais é o agricultor ou a pessoa que está fazendo essa inserção desse método, ele vai estudar a praga, né, em si que está tendo na lavoura dele, geralmente na monocultura dele, né? Vai ver o indivíduo que é predador dele na natureza, né? Então ele vai pegar esse predador e vai colocar no sistema dele e vai fazer esse controle natural, tá? Sem muita enrolação, é basicamente isso. Depois a gente vai ter o clássico, tá? O clássico, ele é feito a longo prazo e é feito para o controle das pragas que são exóticas. Então, os predadores que vão fazer esse controle, os controladores, eles também são exóticos. Por fim, a gente tem um controle biológico artificial. Estes podem ser criados ou mudados, né, geneticamente para poder combater um tipo de praga. E essa é a mais utilizada, né, nesse tipo de controle. Então ele pega, muda geneticamente ou cria um novo indivíduo
e solta na lavoura, muito geralmente em grande escala para poder fazer esse controle, né? Então, esse tipo de controle biológico, ele realmente tem um prejuízo muito menor para a natureza comparado aos químicos, né, no caso, mas querendo ou não, eles também geram um impacto, porque é o homem mexendo naquele espaço, é o homem modificando, não é a natureza que está agindo de forma natural. É basicamente o homem tentando modificar o seu espaço ao seu bel prazer, né? E quem sabe que não funciona dessa forma. Porém, os controles biológicos, eles são muito mais caros comparado aos químicos, por isso são menos utilizados. E ainda demanda de muito estudo para que você não acabe descontrolando o espaço em si, né? A sua lavoura, o seu cultivo, a sua terra. Porque se você não fizer um estudo, não ter bastante tempo para poder estudar essa implantação, essa inserção de predadores, de controladores, você vai acabar gerando uma superpopulação naquele lugar. E aí você vai ter que fazer um controle dos que eram controladores, né? E vai gerar um ciclo vicioso. Então você precisa fazer um estudo detalhadamente sobre a inserção, né? Se vai valer a pena para você, se compensa uma quantidade ou outra. Então precisa fazer um estudo bem detalhado do seu lugar, no caso, né? Do prejuízo que você está tendo. Então por isso, por ter tanto esforço assim, o pessoal vai logo nos químicos, tá? E a gente vai falar um pouco depois que na verdade a gente não precisa controlar, né? Então fique por aí que a gente vai comentar isso mais pra frente, beleza? Só ressaltando uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, é que o controle, qualquer controle biológico, ele é geralmente feito por um grupo bem seleto de alvos ou até de um alvo só, né? Então por isso que ele é bem direto. Ele vai ser para um alvo ou para poucos alvos, enquanto o agrotóxico, né, os químicos, ele é já para qualquer coisa que estiver mexendo, basicamente, né? Então, por isso que os agricultores tradicionais, eles preferem isso, porque é muito mais rápido e simples, né? Na visão deles. Mas a gente sabe que a longo prazo não vai surtir um efeito bem positivo, né? Então, alguém já se perguntou por que está aparecendo praga, seja na minha planta, na minha lavoura? E para eu pensar, por que está acontecendo isso? Aqui na região, aqui na minha cidade, no bairro onde eu moro aqui no sítio, o pessoal fala muito que, por exemplo, esse aqui é fatal aqui, que eucalipto dá muita formiga. Plantou eucalipto, chamou a formiga para sua plantação e vai destruir tudo. Mas na verdade não é isso que ocorre, tá? O que ocorre é que se está aparecendo praga naquela planta, naquele indivíduo, naquela planta, né? Basicamente é que ela não obteve todos os seus nutrientes necessários, tá? Ou seja, ela tem algum faltante de nutriente ou algum excesso. E isso vai gerar que sirva de alimento para alguma praga, né? Sirva de subsídio. Então, aquela praga, ela vai tentar eliminar aquela planta daquele local, porque ela não está saudável, né? Ela não completou o seu ciclo de forma natural. Talvez aquele solo não esteja pronto para aquele tipo de cultivo, para aquela planta. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso, tá? Não é uma planta que vai chamar uma formiga, assim, de exemplo, tá? É o seu local que não está saudável. A sua planta que está inserida nele apenas vai absorver os nutrientes. Então tem que tomar muito cuidado com o seu solo, tá? Explicando o que eu falei anteriormente, por que a praga está atacando a sua planta, é que ocorre basicamente da seguinte forma, tá? Durante todo o crescimento da planta, ela apresenta diversas reações químicas, que geralmente é feito por uma enzima, que é o catalisador dessa reação, e ela tem que ser ativada, né? Ela tem que ocorrer uma reação, e essa ativação é feita por um mineral, tá? E se essa reação química não ocorrer, ou ocorrer de forma muito devagar, vai acontecer a seguinte coisa: ela vai acumular uma seiva, né? Um líquido, e este vai servir de alimento para algum parasita, para alguma praga, e aí
é um sinal que a natureza está dando para a praga que está tudo em volta, que aquela planta não está saudável, ela não completou o seu ciclo de forma saudável, de forma natural, de forma rápida, como deveria. Então, por isso que é lentamente, porque ele não completou de forma natural, beleza? Simples, né? Eu acabei falando muito sobre as pragas, tá? Seja inseto, fungos e outros. E agora eu vou comentar sobre as plantas invasoras, beleza? Então ela vai mostrar pra gente, a natureza vai mostrar pra nós, o que está de ruim no seu solo. O que você precisa melhorar? O que você precisa apresentar melhorias para ter um solo em boas condições? Ele basicamente vai mostrar isso. Então, tem diversas plantas que vai apresentar diversos sinais, tá? Que é interessante a gente entender. Eu vou citar apenas 3, tá? Mas é bom a gente entender bastante disso, porque às vezes a gente não quer dispor um pouco de quantia de dinheiro para fazer uma análise de solo com coleta. Se você entender o que a natureza quer te falar, você praticamente, é claro, de forma certa, né? Tem que entender certinho para poder aplicar. Você vai conseguir ter um solo adequado. Então, é bom aprender, beleza? Então, bora ir pro top 3 plantas que eu vou citar agora, beleza? O primeiro é o amendoim bravo. Ele vai mostrar pra gente que ali naquele solo há uma desigualdade entre nitrogênio e do outro lado molibdênio e cobre, geralmente, tá? É o mais comum de apresentar uma discrepância entre os dois. O segundo, para quem não conhece, porque os nomes que eu estou citando aqui, no seu estado, na sua cidade, pode ter um nome totalmente diferente, né? Então a gente sabe que o Brasil é muito grande, pode ter diversos nomes, tá? Então, o açapeixe que eu estou citando agora, tem uma foto lá no nosso Instagram, então dá uma procurada aqui para você saber o que é. E esta vai apresentar uma laje, ou seja, o nosso solo está compactado naquele local. O terceiro é o caraguatá. Eu vou tirar uma foto e vou postar no meu Instagram para todo mundo ver, tá? Mas ele vai apresentar aqui geralmente vai aparecer nos pastos. E no pasto, naquele local, há um humus muito ácido. Então, são 3 plantas que apresentam sinais que a gente tem que apresentar uma melhoria para a natureza, né? Para se adequar. E, como eu falei, há diversas outras plantas que apresentam diversos outros sinais, né? Então a gente tem que conhecer para entender como a natureza está mostrando para a gente que a gente tem que melhorar. E não apenas jogar um mata-mato para poder destruir tudo, para falar assim, destruir, acabei com o meu problema, não vou ter mais. Mas é que na realidade vai aparecer mais ainda, né? Porque você está cada vez descontrolando e não corrigindo. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. Então, retomando, tá? Basicamente, só vai ter a incidência de pragas se o ambiente permite, se o ambiente não está adequado para o plantio, se o ambiente, se a natureza não está de acordo, tá? Então, é basicamente por isso que vai aparecer. E não por ter simplesmente uma planta que vai atrair. É o solo que não está adequado. Então a gente tem que entender e tratar o solo de uma forma natural para que seja constituído um fruto natural, seja um alimento natural, né? Porque basicamente, se eu tiver um pé de laranja e esse pé de laranja está com algum problema, uma doença, e a doença não veio do nada, né? A doença surgiu porque o solo está doente e não porque veio uma praga e ficou doente. O solo estava doente e apenas transmitiu a doença para o pé, para a planta, entendeu? Não é a formiga veio aqui, cortou e ficou doente. Não, está doente porque não teve todos os nutrientes, não teve a sua saúde como devida, né? Ele é um solo, uma planta deficiente. Então, basicamente, se tiver uma formiga atacando aquele pé, então
como eu expliquei, significa que aquela planta não se desenvolveu de forma adequada. Se a gente for basicamente ir lá, passar um veneno naquele lugar para poder eliminar aquela formiga, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar combatendo aquela praga, como as pessoas querem falar, né? Beleza? Entenda como quiser. Eu não vou entender isso. Porque quando aquele fruto, aquela laranja, daquele pé de laranja, óbvio, né? Der aquele fruto, você acha que aquele fruto vai ser 100% saudável? Não, não vai ser. Porque se nem o pé era saudável, quem dirá a fruta? Não faz sentido. Então, meu pé de laranja ali, ele contém todas as vitaminas necessárias. Não, porque seu pé é doente. Como que um pé doente vai produzir uma planta saudável, né? Não faz sentido nenhum. Eu fico muito revoltado porque eu entro em muitos grupos de Facebook de agricultor, né? Para ver a cabeça das pessoas, como eles pensam. E às vezes fico muito revoltado, porque a ideia das pessoas, era um pé de laranja, por isso que eu acabei dando esse exemplo, porque veio na minha mente. E o pessoal fala assim, o que eu posso passar para poder combater as formigas? Aí vem lá, vou ler os comentários. Coloca cano de PVC em volta da planta. Coloca algodão na planta porque a formiga não vai conseguir subir. Passa veneno tal. Cara, por que o ser humano pensa dessa forma? Por que ele acha que o empecilho, o problema, é a formiga e não o solo dele? Aí eu vou lá e comento. Primeiro a gente tem que ver o solo, analisar ele. Aí as pessoas não estão nem aí pra mim. Por quê? Porque a minha forma é mais demorada. Mas se você parar pra pensar, do cara que ele vai colocar um cano de PVC, vamos supor que ele tá num estágio, uma modinha que ele comprou, ou que ele fez, ele vai e coloca uma medida de cano de PVC. Depois ele vai ter que aumentar. E ele vai ficar com um cano de PVC ali a vida toda naquela planta? Você gastou um recurso e depois você vai ter que jogar fora. Não faz sentido. Você gastou seu tempo para ela comprar, seu tempo para colocar, seu dinheiro para você pôr. E no final o seu fruto não vai ser saudável, cara. Eu tento colocar isso na cabeça das pessoas. O fruto não vai ser saudável porque você colocou um cano, porque você passou um veneno, porque você encheu de algodão no caule da planta. Não faz sentido, cara. Então a gente tem que parar para pensar que se o solo não consegue fornecer os nutrientes, a planta não vai se desenvolver bem. Entendeu? A gente tem que pensar no solo. Na microvida é a base, é o início de tudo. E eu vou terminar esse vídeo de uma forma bem simples, né? Se eu te falar que eu não preciso utilizar nenhum dos dois métodos de controle que eu citei para vocês, seja ele de forma química, com inseticidas, com mata-mato, ou então com um controle biológico. Não preciso ficar gastando dinheiro com isso. Isso para mim é à toa, tá? Só gasto. Gasto de tempo, gasto de dinheiro, que eu podia estar fazendo outra coisa. Então, para mim, desnecessário. Então, se eu te falar que existe um método que é natural, é realmente orgânico, tá? Não é um orgânico de mentira, que você não vai precisar controlar. Você vai utilizar isso ao seu favor. Tanto a questão das plantas invasoras, como essas pragas, né? Que é nada mais, nada menos, que está muito claro para todos que eu vou falar, que é a agrofloresta. Cara, quer uma coisa que não vai te dar problema? Implante uma agrofloresta. Implante uma agricultura sintrópica no seu lugar, no seu cultivo. Mas Guilherme, por que isso é tão bom? Cara, se acaso ocorrer, tá? Porque nenhum ambiente é perfeito,
claro que a gente tem ambientes perfeitos, como a natureza amazônica, pontos, né, no caso, porque a gente sabe que existe uma destruição, mas em qualquer lugar, aqui na minha região, no meu sítio não tem lugar perfeito. Então a gente vai começar a trabalhar do zero. Então vai aparecer pragas naquele lugar, vai aparecer formiga, vai aparecer cupim. Então a gente tem que começar a trabalhar em consórcio com eles. Primeiro passo é ver aonde, em qual planta ele vai aparecer. Se ele aparecer em um pé de milho, vou entender que o meu solo não consegue nutrir, não consegue atender a demanda de nutrientes daquele milho. Talvez aqui está aparecendo, mas lá não. Então a diferença é que aquele solo ele consegue suprir a demanda do milho, mas aqui não. Então tem uma demanda, tem um excesso ou tem um faltante naquele milho. A gente não vai jogar nada, a gente não vai colocar nenhum cano de PVC lá, pelo amor de Deus, hein, meu amigo? Você vai deixar, ele vai eliminar. E na agrofloresta, a gente vai trabalhar com uma camada vegetal. Então, aquela planta, ela vai voltar para a camada vegetal e vai ser ciclado o seu nutriente, tá? De forma natural. A microvida, a natureza vai fazer isso, vai fazer o seu papel, vai ciclar. Então a planta que tiver ao lado, uma planta futura que a gente vai querer inserir, porque o solo vai estar muito melhor, vai utilizar daquele nutriente que o milho, que foi para outra planta, utilizou, né? Então ali a gente tem uma ciclagem de nutrientes, né? A gente nunca vai perder nada. A gente vem sempre reaproveitar. Outra planta vai se aproveitar do nutriente do milho, né? Então, nunca vamos atrapalhar a natureza. Vamos apenas dar mecanismos para que ela faça o papel. Então, a gente vai inserir diversas plantas com diversos ciclos de vida, com diversas estratificações, diferentes alturas, para a gente suprir diferentes demandas, né? Então, o que eu falo? Por exemplo, eu quero colocar um feijão que ele vai fixar nitrogênio, perdão. Então, vamos falar do NPK, tá? Bem rápido, não vou me aprofundar não, porque eu quero me aprofundar nisso, na questão de nutrientes, em outro vídeo. Então, ali no NPK, eu já fiz a parte do nitrogênio e a parte do fósforo e também do potássio, né, NPK, eu vou realizar essas duas através da decomposição a longo prazo das matérias orgânicas que eu tenho naquele lugar, que é por parte da camada vegetal, né? Então ali eu já realizei o NPK de forma natural, sem precisar colocar um químico, um adubo químico naquele lugar. A agrofloresta ela vai se autossustentar sem a presença de químicos, seja ele adubo, seja ele a presença de controladores biológicos ou de agrotóxicos, tá? É uma forma muito mais natural. É natural, não é muito mais natural. É natural. É orgânico. Porque eu não vou relar a mão. Eu não vou atrapalhar. Eu não vou querer dar uma despertão e realizar um passo a mais. Eu não vou gastar dinheiro com coisa inútil. Inútil. Porque a natureza sempre vai se adaptar se eu relar a mão. É claro, eu vou dar mecanismos e não atrapalhar, entendeu? E a natureza vai realizar o seu ciclo e por longos e longos anos de forma simples. Cara, eu não relei a mão. Eu não coloquei um cano de PVC, um algodão ali para proteger. Eu me aproveitei, de forma boa, né? Eu me aproveitei do que a natureza quer me mostrar. Ou seja, aquele pé não é saudável, então a natureza tira. Eu vejo que alguma coisa de errado está acontecendo, então eu vou estudar. O que o milho precisa? O milho precisa disso, disso, disso. Muito de nitrogênio, dos outros também, né? Mas o foco é nitrogênio, então vou colocar uma fonte de nitrogênio a mais
e eu vou realizar um estudo de caso naquele lugar, para poder não acontecer isso a longo prazo, né? Porque a gente não vai querer que a planta não tenha todos os nutrientes, tá? Então todas as plantas que eu plantei tenha faltante ou tenha excesso. Eu quero que elas sejam saudáveis, porque eu não quero ficar tendo que colocar, na verdade, tampar brechas, né, que a gente fala. A gente quer que a gente plante e só aproveite, né? Então a gente vai colher em diversos ciclos, a gente vai tirar renda de diversos ciclos sem ter a presença de químicos. Olha, eu não inseri nenhum método de controle, né? Eu falo de controle porque na verdade um químico não é bem um controle, né? É você só tá passando lá e a Deus dará e seja o que seja. Porque no fim a gente sabe que vai aparecer e pode parecer mais forte, pode parecer mais envolvido, né? Então, eu falei um pouco sobre pragas, eu falei um pouco sobre plantas invasoras, te dei a solução, tá no nosso canal no caso, né? Então, aproveite, se inscreva nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, curta, se puder compartilhar, a gente vai agradecer muito, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo que a gente vai responder, tá? A gente vai ter o imenso prazer de fazer isso. Então, muito obrigado. Vem em plantar agrofloresta com a gente, então vem comigo.